certo? Então, pessoal, na aula de hoje a gente vai apresentar a parte de transistores bipolares com relação à parte de configurações, parte de curvas e a parte de ponto de operação. Eu acho que tem algum microfone aberto aí. Dá uma conferida aí. Não, tá normal, Jota, aqui. Não tem ninguém, não. Não, eu digo, tem alguém com o microfone aberto aí que eu estou ouvindo aqui um chiado aqui. É isso que eu tô dizendo, aqui tá normal. E eu não tô vendo ninguém, não, aqui na barra com o microfone ligado. Deixa eu ver aqui rapidamente. Realmente não tem não, mas estou captando aqui um ruído aqui, mas... Bom, vamos continuar, certo? Deixa eu voltar lá na tela. Então, pessoal, é o seguinte, continuando aqui, vamos mostrar para vocês todas as nossas análises vão ser feitas em cima do modelo NPN, certo? Que é o modelo normalmente trabalhado pelos livros, embora entendendo que todas as análises do NPN valem para o PNP, certo? Então, esse aqui é um transistor NPN comum, certo? O transistor NPN comum, ele tem duas curvas, uma curva que a gente chama de curva de entrada, certo? E entrada justamente é a curva que faz a análise em relação à base, certo? Então, aqui ele está avaliando aqui base emissor, certo? Tem uma curvinha que é essa curvinha aí. Então, essa curva aí, veja que aqui nesse ponto, aqui no eixo do X, esse ponto aqui onde eu tenho essa marcação aqui do V de gama, né? Onde aqui eu tenho o valor das tensões VCB, tensão VCB aqui que eu tenho variável é a tensão entre coletor e base, tá? E aqui ele está informando o seguinte, que quanto maior for esse valor de tensão, certo? Maior vai ser essa reta aqui mais íngreme, vai ser essa retazinha aqui que vai corresponder aqui, se for projetada no eixo do Y, em corrente de emissor, e se for projetada no eixo do X, em tensão base emissor. Veja que em relação ao eixo do X, tensão base emissor, toda a tensão aqui que eu vou projetar nessas curvas em relação ao eixo do X gira em torno de V de gama, certo? Então, aqui, na verdade, eu vou ter o valor em cima de V de gama, certo? V de gama por quê? Porque foi o que a gente falou na aula passada. A tensão entre a junção base e emissor, que é essa junção aqui, quando de polarização direta, que é o caso, essa junção aqui base-emissor corresponde a um diodo comum polarizado diretamente. Então, é por isso que a tensão entre esses terminais gira em torno de V de gama, certo? E V de gama, para o transistor aqui, a gente vai trabalhar como sendo 0,7 volts. Então, essa curva aqui a gente chama de curva de entrada, certo? Curva de entrada. E existe uma outra curva que a gente chama de curva de saída, certo? Que é essa curvinha aqui. A curva de saída é a curva que está relacionando agora o coletor emissor, então é essa curvinha aqui, certo? Correspondente a coletor e emissor. Então, nesse caso aí, quando a gente estiver trabalhando com relação à parte de coletor e emissor, aqui no eixo eu vou ter eixo de corrente coletor e C, certo? Aqui eu vou ter VCE. Então, lembrando que VCE é essa tensãozinha que eu vou ter aqui entre coletor e emissor. É o terminal que não tem a seta, emissor é o terminal que tem a seta e base é o terminal central. Então, aqui ele está fazendo o seguinte, está fazendo uma análise do valor da corrente de C, tensão VCE, que é essa tensãozinha aqui entre coletor e emissor, e para diferentes valores de corrente de base. Ou seja, aqui ele está dizendo que dependendo do valor da corrente de base, certo? O valor da corrente de B, dependendo do seu valor,
eu vou ter um patamar diferente de corrente de coletor. Então, eu vou ter vários patamares a depender do valor da corrente de base que eu tiver na base do meu transistor, certo? E aqui é o seguinte, a tensão VCE, certo? A tensão VCE vai variar dependendo do ponto onde a gente pegar para tomar como ponto de operação. Isso aqui vai ficar mais claro quando a gente for fazer a avaliação do ponto de operação, quando a gente estiver falando sobre os tipos de configurações. Configurações de transistores são 6, certo? Então, as 6 configurações que existem, esse aqui é um recorte do livro do Bolestar. Esse aqui é um recorte do livro, é um livro mais completo, está na bibliografia nossa. Eu não tenho o PDF dele, mas ele está disponível, né? É um livro que está disponível na biblioteca. E aqui são apresentadas as 6 configurações de transistores tipo JB, que é o transistor bipolar de junção. A configuração que a gente normalmente trabalha é essa configuraçãozinha, a polarização fixa, certo? Então, a primeira que a gente vai trabalhar é a polarização fixa, que é essa daqui. A característica dessa polarização é que eu tenho resistor de coletor, RC, eu tenho resistor de base, RB, mas eu não tenho resistor de emissor, RE aqui. Ó. Veja que o emissor é ligado diretamente no terra, certo? Então, essa configuração aqui, ela também leva o nome de emissor comum. O emissor está ligado diretamente no terra, certo? Equações pertinentes aqui, a gente vai deduzir elas mais à frente, não vai precisar se preocupar quanto a isso. Nada mais são do que os Kirchhoff e lei de Ohms aplicadas os ramos de entrada, que é esse ramozinho aqui, que compreende o resistor de base e a tensão base emissor do transistor, e a malha de saída, que é essa malhazinha aqui partindo da tensão de alimentação, passando pelo resistor RC, VCE, até chegar no terra. Certo? Então, aqui a gente vai ter duas configurações, né? A segunda configuração é a configuração de polarização de emissor. A diferença dela para a anterior é a presença do resistor RE. Então, aqui eu vou ter um resistorzinho de emissor, certo? Então, isso aqui vai mudar toda a história, porque na hora que eu for fazer o Kirchhoff aqui da malha de entrada ou da malha de saída, vai aparecer o resistor RE. Então, vai aparecer uma queda de tensão de emissor. A gente vai precisar levar ela em consideração na hora que for fazer o cálculo dos resistores para polarização. Então, a gente vai trabalhar com essa polarização aqui, eu vou chamar a polarização número 1, que é a polarização fixa. A gente vai trabalhar com a polarização de emissor, que é essa 2, certo? E a gente vai trabalhar com a polarização número 3, que é essa polarização por divisor de tensão, certo? Então, aqui são mais 2 polarizações. Polarização por divisor de tensão, que é a número 3, que é essa daqui. Então, a gente vai trabalhar até essa daqui. E as demais a gente vai suprimir, tá? Então, não dá tempo de ver todas, certo? Para detalhar todas, a gente ia ter levar um tempo maior. A diferença do divisor de tensão, polarização por divisor de tensão, é que ao invés de ter um resistor na base, agora eu vou ter 2 resistores. O livro da Bolestad ele trata como sendo R1 e R2, mas o livro da editora Érica, de outros transistores, que é o que vocês têm, ele chama de RB1 e RB2, certo? Então aqui são 2 resistores de base. Divisão de tensão, porque nessa configuração ligados entre VCC e terra, a tensão entre o terminal base e o terra aqui vai depender dos valores de R1 e R2, tá? Existe outra configuração, que é essa configuração número 4, realimentação do coletor. Então, veja que aqui é muito parecida com a configuração onde eu tenho a configuração 2, a configuração que eu tenho os 3 resistores. A diferença dela para a anterior é que um dos terminais do resistor, ao invés de estar ligado diretamente no VCC, ele está ligado diretamente no coletor. Então, se eu voltar aqui, ó, voltar aqui para essa configuração, você vai ver aqui no caso do valor de RB, um dos terminais de RB está na base e o outro está diretamente no VCC. Né? Então, na configuração, na polarização número 4, tem o terminal
não ligado em VCC, mas ligado diretamente no coletor do transistor, em C. Então veja que as equações são diferentes. Você pegar o equacionamento aqui da configuração 4, alimentação de coletor, ela é diferente do equacionamento da configuração 2, que é a configuração de polarização de emissor, certo? No caso da configuração 5, que é essa daqui, que a gente chama de seguidor do emissor, certo? O coletor vai passar a estar ligado no terra, né? Então, o fluxo de corrente aqui vai ser um fluxo diferente, certo? E a base também está ligada diretamente no terra, certo? Então, essa configuração aqui, o equacionamento está descrito aqui. E a base comum, certo? A gente tem a base ligada diretamente no terra, tá? Então, pessoal, é o seguinte, cada configuraçãozinha dessas 6 aqui tem uma determinada aplicação. Por exemplo, a configuração número 1 a gente usa muito quando a gente usa o transistor como sendo uma chave. Então, quando eu quero fazer acionamento aqui no coletor, juntamente do resistor RC, de um LED, de uma lâmpada, de um relé. Então, a configuração muito usada é a configuração número 1, polarização fixa. Quando eu quero usar o transistor como sendo um amplificador de sinais, então eu uso muito a polarização de emissor, que é a polarização descrita pela número 2, certo? Quando eu quero, por exemplo, trabalhar com um transistor como uma fonte regulável, uma fonte ajustável, eu uso muito a configuração base comum, que é a número 6. Então, dependendo da configuração, existe uma aplicação mais voltada, mais diretamente ligada a esse tipo de polarização, certo? Então, aqui a gente vai trabalhar com as 3 primeiras, certo? A1, A2 e A3, e a gente vai descrever o comportamento delas agora, certo? Então, por exemplo, a polarização, que a gente chama de polarização fixa, A1, de onde é que sai aquele equacionamento que a gente viu ali, certo? Então, o equacionamento, ele nada mais é do que um Kirchhoff das duas malhas. Então, eu vou chamar essa malha aqui, que vem pela base até o terra aqui. Essa malha aqui eu vou chamar de malha de entrada, certo? Isso aqui para mim vai ser a minha malha de entrada, certo? E essa corrente partindo daqui, esse Kirchhoff partindo daqui até aqui, a gente vai chamar de malha de saída. Então, aqui vai ser a minha malha de saída, certo? Então, aí você diz, mas eu não entendi de onde foi que saiu essas correntes e tudo aqui. Então, esse circuito aqui, se você observar, ele tem aqui o VCC e o terra. Essa nomenclatura dessa maneira aqui, com um ponto chamado VCC e um ponto chamado de terra, é a nomenclatura mais usual quando a gente está falando de circuito de transistores. Mas isso aqui pode ser entendido como sendo da seguinte maneira, uma fonte, certo? Uma fonte, né? Aí aqui eu tenho esse meu transistor RB, eu tenho o meu transistor aqui ligado a esse ponto, aqui uma resistência de coletor, certo? E aqui ligado ao terra dessa forma aqui, ó, certo? Então, quando a gente chama veja que os circuitos são iguais, certo? Então, esse aqui é o valor de RB e esse aqui é o valor de RC, certo? Então, ele chama isso aqui de malha de entrada porque a malha que compreende a base, e essa outra que passa por aqui, ó, é o que ele chama de malha de saída, certo? Então, essa outra correntezinha aqui. Malha de entrada, certo? Deixa eu só voltar aqui, malha de entrada, e essa daqui é a malha de saída. A malha de saída é a malha que compreende o coletor e o emissor, certo? Então, isso aqui, o que vale é a lei de Kirchhoff, certo? Ou seja, qual é o equacionamento que eu vou ter para a minha malha de entrada? Então, para a minha malha de entrada, eu vou ter que equacionamento? Eu vou ter aqui, fazendo o Kirchhoff da malha de entrada, eu vou ter que, aqui eu vou ter VCC, certo? VCC, VCC positivo, certo? Então, é como se eu estivesse fazendo o Kirchhoff dessa malha aqui, ó,
pegando sempre o sinal de saída. Então, aqui é o terminal positivo da minha fonte, certo? Negativo, certo? Aqui eu vou ter onde a corrente entra no resistor positivo, onde a corrente sai negativo. E aqui, como vai ser uma queda de tensão, positivo vai estar aqui na entrada, na base, e o negativo no emissor, certo? Então, aqui eu vou ter justamente uma tensãozinha aqui que a gente estudou na semana passada. Semana passada a gente viu que o transistor, eu tenho os 3 terminais aqui, eu tenho uma tensãozinha aqui, daqui até aqui, que a gente chama de tensão de base, entre base e emissor, VBE. Aqui é o coletor, aqui é o emissor, então existe uma tensãozinha aqui que a gente chama de VCE, aqui, ó, certo? E existe uma tensãozinha aqui, que é entre a base e o coletor, que eu chamo de VBC ou VCB, certo? Então eu tenho essas 3 tensões aqui, e aí o que é que vai acontecer? Aqui eu vou ter VCC positivo, né? Menos o valor, a queda de tensão aqui sobre o resistor RB vai ser menos RB, certo? Vezes o valor de IB, que é a corrente que passa nele, certo? Menos o valor aqui dessa tensãozinha aqui, que é exatamente essa aqui, VBE. Então vai ser menos VBE igual a zero, certo? Então essa é a equação da malha de entrada. Para o caso do circuito de polarização, tipo polarização fixa, certo? Para malha de saída, como é que vai ficar? A malha de saída eu vou ter, mesma coisa, VCC, certo? VCC, se você pegar aqui, a malha de saída vai ser a malha externa, então vai ser VCC menos o valor de RC vezes IC, certo? A corrente que passa no coletor, menos essa tensão aqui que a gente chama de VCE, entre coletor e emissor, então vai ser menos VCE, certo? Menos VCE. Como não tem resistor no emissor, certo? Então isso aqui é igual a zero, certo? Então esse aqui vai ser o equacionamento da malha de saída, certo? Então aqui eu vou usar algumas coisas quando o problema exigir. Então, por exemplo, muito provavelmente, dependendo dos dados que o problema me der para a resolução do circuito, eu vou precisar de valores como dados de VCC, eu vou precisar de valores como alguma corrente, se ele me der. Caso ele não me dê as correntes, eu vou precisar do valor de beta do transistor, eu vou precisar do valor de alfa do transistor. Então, isso aqui vai ser as informações que eu vou ter. Lembrando que beta é igual a quê? O valor de beta. Então, beta vai ser o valor de C sobre IB, certo? E o valor de alfa vai ser IC sobre IE, certo? Então, se ele der alguma informação dessas aqui, nós vamos utilizar, caso ele chegue a dar. Se não der, aí paciência, a gente vai precisar usar a mão de outros artifícios. No caso do transistor, então, voltando aqui, só para a gente ver uma coisa, certo? Então, aqui é o seguinte, VCC normalmente ele dá, o problema normalmente aqui é para encontrar o valor de RB, caso ele dê RB, o problema vai pedir para encontrar IB. VBE, a gente adota, caso ele não dê, certo? Então, ele pode dar, pode não dar. Caso ele não dê, a gente vai adotar o valor de VBE como sendo igual a aproximadamente 0,7. Por que 0,7? Porque a gente sabe que a tensão base emissor, como aqui eu tenho uma junção aqui, que em polarização direta corresponde basicamente a uma junção de um diodo, então a gente pode entender que isso aqui vale 0,7. Então, encontrando esse valor aqui nessa malha, normalmente a única variável que a gente tem é o valor de IB, então IB normalmente é incógnita aqui. Encontrando IB, tendo beta, a gente consegue achar IC, certo? Tendo VCC, dado do problema, o que é que normalmente é dado? Dado é esse que tem traço. Então, dado normalmente é VCC, RB, certo? VBE a gente deduz, caso o problema não dê, então IB é incógnita. Então, beta normalmente é dado, ou alfa, pode ser dado um dos dois. Então, com IB que eu achei aqui, e beta eu vou achar IC, então IC eu obtenho através do ganho. Então, com IC, RC é dado,
IC é obtido e VCC é dado, eu encontro o VCE. Então não fica nenhuma das variáveis faltando. Quando a gente tem polarização de emissor, né, a diferença aqui é porque entrou o resistor RE, certo? Entrou o resistor RE. O que vai acontecer é que vai acontecer uma mudança. Ora, se aparecer o RE, vai aparecer uma queda aqui, certo? Então, na hora que eu fizer aqui a malha de entrada, aqui, ó, certo? Malha de entrada, vai aparecer uma variável a mais. E aqui eu vou ter a minha malha de saída, certo? Malha de saída. Então, o equacionamento correspondente à malha de entrada, como é que ele vai ficar? Malha de entrada aqui vai ficar VCC positivo menos a queda sobre esse resistor, RB e B, RB vezes IB, certo? Menos a queda aqui sobre o transistor BE, então menos o valor de VBE. E se o problema não der, eu vou entender como sendo 0,7. Só que agora apareceu um outro cara que é o RE, certo? Então, menos RE vezes quem? A corrente que passa nele, que é IE. Então, vezes o valor de IE igual a zero. Então, essa é o Kirchhoff da malha de entrada, certo? Então, o que é que eu tenho como dado? VCC, eu tenho como dado RB, eu tenho como dado VBE, eu tenho como dado IE, mas não tenho como dado RE, eu tenho como dado, não tenho como dado IE. Então, aqui, o que acontece? Um problema, porque eu tenho duas incógnitas, IB e IE, e tenho apenas uma equação. Então, isso aqui, matematicamente, não tem como resolver, impossível, né? Eu vou precisar de uma outra equação para resolver esse problema. Que equação é essa? Então, a gente viu na aula passada que o valor de IE, que é o valor da corrente que sai no emissor, que é essa daqui, é o valor do que chega no transistor, ou seja, IB mais IC. Então, I é a soma de IC mais IB, certo? E eu sei também, que a gente viu na aula passada, que existe um ganho que é beta. Beta é IC, certo? Beta é igual ao valor de IC sobre IB, beleza? Então, beta é dado também. Normalmente, beta é dado, certo? Se acontecer uma situação dessa, eu tenho que ter o beta, certo? Então que eu posso dizer que daqui eu posso tirar que o IC multiplicando meios por extremo vai ser igual a beta vezes IB. Isso aí eu posso tirar, certo? Substituindo o IC aqui na equação, eu vou ficar com o quê? Então, vou passar para o lado de cá aqui, ó. Eu vou ficar com IE vai ser igual a beta IB mais IB, né? A beta IB mais IB. E E vai ser igual. Colocando IB em evidência, eu vou botar IB aqui em evidência, o que é que sobra? IB, né, em evidência, então beta IB dividido por IB fica beta, certo? Aí colocando IB em evidência, IB por IB dá 1, né? 1 vezes 1, então dá 1 aqui, certo? Então eu fico que IE vai ser igual a IB beta mais 1. É a outra equação que eu precisava, certo? Então, se eu usar essa equação, eu obtenho o valor de IE aqui, ó. E aí eu fico com uma única incógnita, que é o valor de IB, certo? Então, consigo resolver essa equação aqui. Eu consigo, com esse artifício, resolver essa equação. Então, aqui, o que é que vai sobrar? Malha de saída. Malha de saída. Sem esse artifício, você não consegue resolver, porque na malha de saída vai aparecer outras incógnitas que, sem o valor de B, não dá para resolver. Malha de saída, VCC, certo? Menos queda sobre o resistor RC, RC vezes C, certo? Menos o valor da tensão coletor-emissor, então menos VCE, certo? Menos o valor da queda sobre o resistor RE, que é RE vezes IE, certo? RE vezes IE. Então, RE e IE a gente tem, que a gente tem da equação anterior, aqui eu substituo, certo? VCE vai ser a minha incógnita dessa vez, e C
eu tenho como obter através do beta e do IB, né? Beta e IB me dá IC, certo? E RC é dado e VCC é dado. Então, eu tenho como obter o valor da incógnita, nesse caso é VCE, certo? Para a configuração número 3, aí a coisa complica um pouquinho, certo? Mas também basta a gente aplicar conhecimentos que a gente já tem de disciplinas anteriores. Aqui no caso, pessoal, para resolver isso aqui é necessário um conhecimento de um teorema chamado Teorema de Thevenin, certo? Teorema de Thevenin. O Teorema de Thevenin, ele diz que eu posso, separando um determinado ponto do meu circuito, entender como é que ele se comporta em termos de tensão e corrente, fazendo um curto-circuito das fontes, né? E um circuito aberto se for fonte de corrente. Então, aqui nesse caso aqui, eu quero entender como é que é o comportamento aqui do meu ponto, entre o meu ponto A e o meu ponto B aqui, certo? Porque o meu ponto A e o meu ponto B é justamente o ponto onde eu tenho a base do meu transistor, que é onde eu tenho a malha de entrada. Se eu deixar dessa maneira, eu não vou ter como calcular, porque como são dois resistores, a corrente que vai chegar aqui, ela não vai toda passar para a base. Uma parte dela vem para cá e a outra parte vai para a base. Quanto vem para cá e quanto vai para a base, não dá para mim saber, porque o cálculo aqui é mais complexo. E se eu não tiver o valor dos resistores, aí muito pior, não vai ter como eu fazer esse cálculo, né? Então, eu tenho que fazer uma análise aqui de maneira separada, certo? Então, eu separo aqui entre o ponto A e o ponto B aqui, né? O ponto B é o meu terra, certo? E aqui eu vou ter o meu circuito na malha de saída exatamente igual. Aqui vai ser o valor de RC, e aqui vai ser o meu VCC. Aqui vai ser o meu emissor e aqui vai ser o meu resistor RE, que está ligado ao terra, que esse terra aqui é o mesmo terra desse. Certo? Então aqui é o meu RE, certo? Aqui é o meu RC e aqui é a minha fonte VCC, certo? O que é que acontece? Entre os pontos A e B, se você aplicar o circuito, o teorema de Thevenin, então o teorema diz o seguinte, que eu posso pegar, entender separadamente os pontos A e B como sendo uma fonte de tensão em série com uma resistência que a gente chama de resistência Thevenin, que é o equivalente a Thevenin. Então, aqui eu posso separar isso aqui e dizer que o equivalente de tensão aqui, eu vou chamar de tensão Thevenin, certo? E está ligado a esse mesmo ponto B aqui. Eu posso entender isso aqui como sendo uma fonte de tensão em série com uma resistência. Aqui sendo a minha resistência Thevenin, certo? O que é que acontece? Como é que eu faço para calcular o valor da resistência Thevenin? Se eu pegar essa fonte VCC aqui, ó, VCC, certo? R1 aqui. Aqui é o meu ponto que vai derivar para a base. E aqui eu tenho o meu resistor R2. R2. E aplicar o terra aqui sendo meu VCC, eu quero saber em relação a esse ponto aqui A, qual o valor da resistência equivalente. Como é que eu faço? Então, o teorema diz que você pode curto-circuitar a fonte. Então, se você curto-circuitar, joga esse ponto aqui no terra. Aqui, ó. Eu posso reescrever esse circuito de que maneira? Se esse ponto aqui ele está no terra, é a mesma coisa de eu pegar esse resistor 1 aqui, curvar ele para cá, ó, fazer isso aqui com ele, ó, jogar ele para cá, curvando. Então, eu vou ficar com R1 assim, R1 aqui. Esse ponto de cima aqui é o ponto A, certo? E aqui é o meu R2. Esse ponto aqui é o terra, e esse ponto aqui é o terra que antes era o VCC. Então, isso aqui, na verdade, corresponde ao quê em relação ao ponto A? Do ponto A até o ponto B, que é esse aqui. Dois resistores ligados em paralelo. Então, a resistência equivalente nesse caso aqui, resistência equivalente ou resistência de Thevenin, vai ser o quê? Quando eu tenho dois resistores em paralelo. É o produto R1 vezes R2 dividido pela soma, né? R1 mais R2, certo? Então, o produto pela soma vai ser igual à resistência equivalente no ponto A. Esse valor é o que eu vou usar aqui.
certo? No RTVNAM. E como é que eu faço para encontrar a tensão do TVNAM? A tensão do TVNAM é o seguinte, pessoal. Isolando o ponto A, né? Isolando o ponto A, o que é que vai virar esse sisteminha aqui? Então, esse ramozinho aqui, ó, isolando o ponto A, o que é que ele vai virar? Ele vai virar um circuito que vocês viram já lá na disciplina de circuitos 1, eu acho, certo? Isso aqui é um circuito chamado divisor de tensão, certo? Eu quero saber, aqui é o ponto A, quanto equivale essa tensãozinha entre o ponto A e o terra, que é justamente a tensão entre os pontos A e B. Como é que eu faço para calcular isso? Certo? Então, para calcular isso aqui, você pode fazer de duas maneiras. Você pode criar uma corrente aqui por ohm, achar o valor dessa corrente aqui, dado que você tem a resistência equivalente, e fazer a divisão dessa resistência equivalente pela resistência que você tem aqui, R1 ou R2, para encontrar o valor da tensão entre o resistor 1 e o resistor 2. Ou você faz isso, ou então você aplica aquela regra, que na verdade a regra já é a aplicação dessa teoria que eu acabei de falar. A regra é a regra do divisor de tensão, né? Então, o que é que diz a regra do divisor de tensão? Se eu quero, por exemplo, essa tensão aqui que eu vou chamar de V de AB, aqui sendo B, como é que é o valor de V de AB? V de AB, que é a tensão em cima de um dos resistores em um divisor de tensão, corresponde ao valor da tensão aplicada ao divisor, ou seja, VCC, vezes o valor da resistência, que é a resistência que eu estou pegando na tensão, então R2, que é a resistência de baixo, dividido pela soma dos dois resistores, né? Então vai ser R1 mais R2, certo? Se eu quiser saber qual é a tensão em cima do resistor de cima, seria o quê? VCC R1 sobre R1 mais R2. Mas o que eu quero saber é a tensão aqui embaixo. Então, eu vou ter VCC vezes R2, que é o resistor que eu quero, dividido por R1 mais R2. Então, aqui é o seguinte. Para encontrar aqui, eu vou fazer o seguinte. Quanto é que vai valer a tensão TVNAM nesse caso? A tensão TVNAM vai ser essa equação aqui, ó. VCC vezes R2, dividido por R1 mais R2, certo? E esse resistor aqui, como é que eu vou achar ele? É o resistor que vai ser o equivalente, nesse caso, a dois resistores em paralelo. Então, aqui, esse camarada aqui vai ser o quê? R1 vezes R2, que é o produto, dividido pela soma R1 mais R2. Certo? Lembrando que você não pode errar na hora que for fazer essa conta aqui. R1 é o de R2 é o de baixo. Se você inverter aqui, se você trocar, pode acontecer de, em vez de R1 e R2, pode aparecer RB1 e RB2. Então, se houver inversão dos resistores, aí está furada a conta. Então, isso aqui eu conecto aqui, ó, certo? E aqui eu tenho a minha malha de entrada. Então, isso aqui vai ser minha malha de entrada. E a minha malha de saída vai ser essa aqui, ó. Malha de saída, certo? Então, quem vai ser a minha malha de entrada? Minha malha de entrada, o equacionamento dela vai ser como? Vai ser tensão TVNAM, certo? Menos resistor TVNAM vezes corrente de base, certo? Menos o valor de VBE, que é a base emissora, que é essa tensão aqui, menos o valor de RE vezes o valor de IE, igual a zero, certo? Quem vai ser o meu equacionamento da malha de saída? Malha de saída vai ser VCC menos RC vezes C, certo? Essa queda aqui, menos o valor de VCE, menos o valor de RE vezes IE, igual a zero, certo? Esse vai ser o equacionamento da malha de saída, tá? Então, aqui você vai transformar esse circuito. Esse circuito aqui, que é um circuito que tem dois resistores, ele vai ter que ser transformado usando TVNAM nesse circuito aqui. Se alguém tem dúvida com relação a TVNAM, sugiro que dê uma olhadinha no livro. Esse livro também é um livro que tem na biblioteca, tem na internet, chama-se Eletricidade Básica. Eletricidade Básica, certo?
do autor que é Milton, se não estou enganado, Milton assim, acho que é Milton Gussow. São dois autores, certo? Milton Gussow. Então, quem tiver dúvida com essa parte, dá uma pesquisada nesse livro, Eletricidade Básica, que tem falando sobre a parte de Teorema de Thevenin e Norton. Então, aqui é o seguinte, pessoal. Aqui é com relação a ponto de operação, tá? Então, o que a gente vai precisar saber de configurações e equacionamentos são esses equacionamentos que a gente acabou de falar. Com relação a ponto de operação, a gente precisa saber que o transistor tem um limite de operação. Então, a potência limite máxima dele vai até uma determinada faixa, que é essa aqui, certo? Se o ponto de operação estiver aqui fora, o ponto Q estiver aqui fora, o transistor ele queima, certo? Então, o ponto Q tem que estar aqui dentro dessa faixa. Essa aqui é a faixa de operação do transistor. O ponto Q tem que estar aqui dentro, não pode estar aqui fora, certo? Aqui é a parte de saturação, aqui o ponto de operação, se cair aqui o transistor não funciona, e se cair aqui também não funciona. Não queima, mas não funciona. Então, aqui, se eu passar do limite desse limite pontilhado para cima, para cá ou para cá, o transistor vai queimar, certo? Então, limite de potência. Essa curva aqui é a curva de saída, veja que aqui eu tenho IC, aqui eu tenho VCE, certo? É uma curva de saída. E aqui eu tenho os diferentes pontos de IB, ó. Então aqui eu tenho esse valor aqui, microamperes, ó, IB, 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 ó. Isso aqui tudo é IB, certo? Dependendo do ponto de IB que eu quero, encontrar o ponto de operação, aí a gente vai fazer as devidas projeções. Então, por exemplo, como é que funciona o ponto de operação de uma polarização fixa, viu? Eu vou ter que encontrar o ponto no eixo do X, então o VC é aqui, como é que eu faço para encontrar? Então, o ponto no eixo do X aqui vai ser o VCC, esse camarada aqui vai ser esse ponto aqui. Dependendo de VCC, eu vou marcar o ponto no eixo do X. Imagine que ele seja igual a 15, por exemplo. E esse pontozinho aqui, no eixo do Y, né, vai ser o valor de VCC sobre RC. Veja que nesse caso eu não tenho registro de emissor. Então, aqui eu marco o eixo no Y. Então, imagine que seja 20, dando um exemplo aqui, certo? Então, aqui eu vou traçar a minha reta de carga. A minha reta de carga aqui, ela vai estar ligando esses dois pontos aqui, ó, certo? Isso aqui vai ser a minha reta de carga. E aí, dependendo do ponto onde o problema quiser saber quanto vale a operação do transistor, então ele pode dizer, calcule o ponto de operação para uma corrente de 40 miliamperes. Isso aqui é dado do problema. Ele pode pedir para 50, para 60, se ele pedir para 40, aonde a linha do 40 cruza a reta de carga, esse aqui é o ponto de operação, esse Q. Projetando o ponto Q aqui no eixo do X, você vai ter a tensão VCE do transistor, sem fazer cálculo, que é essa tensãozinha aqui, ó, VCE do ponto Q, certo? Então aqui é o VCE do ponto Q. E na hora de projetar o ponto de operação no eixo do Y, aqui é o valor da corrente IC do ponto Q. Então, a corrente IC do ponto Q é essa correntezinha aqui, ó, IC do ponto Q, certo? Isso para a polarização fixa. Muda para a polarização, para a segunda polarização, que é a polarização do emissor, muda. Por quê? Porque apareceu um resistor RE a mais. Então, aqui, como é que funciona? Aqui, nesse caso, eu vou ter, para obter o ponto do eixo do X aqui, né, o ponto de corte, vai ser o mesmo VCC, então eu levo ele para cá, certo? Como é que eu vou achar o ponto no eixo dos Y? VCC dividido por, agora tem dois resistores, ó. Então vai ser RC mais, certo? Então esse VCC RC mais RE vai ser o ponto no eixo dos Y. Traço a reta de carga, né? Traço a reta de carga aqui, aonde o ponto tocar a corrente desejada pelo problema. Então, imagine que seja 30 miliamperes que o problema quis, que você calculasse o ponto de operação. Então, para um IB aqui de 30 microamperes, 30 microamperes, né? Quanto vai ser o VCE e quanto vai ser o IC?
VCE e quando vai ser o IC, certo? Então, projetando aqui o ponto no eixo do X, eu vou ter o VCE aqui. Projetando o ponto no eixo dos Y, eu vou ter o valor IC do ponto Q, certo? Dividindo, então se você quiser, quanto vale o beta desse meu transistor? O beta do transistor vale IC sobre B, né? Ou seja, IC do ponto Q dividido por IB do ponto Q. Quem é IC do ponto Q? IC do ponto Q é exatamente esse valor aqui. Quanto é que é IB do ponto Q? IB do ponto Q é esse ponto aqui, ó. IB do ponto Q. Certo? Então, você divide um pelo outro, você acha o beta. Tá? A potência do meu transistor. Como é que eu acho? A potência. VCE vezes IC. Então, esse valor aqui é a potência dissipada. Certo? E assim por diante. Ele pode pedir outras coisas que não somente o valor dos parâmetros VC e C. Como é que eu faço aqui? Certo? Para encontrar. Então, aqui você vai fazer o circuito transformado aqui, ó, certo? Então, você vai pegar aqui, vai fazer o circuito transformado. Então, vai pegar isso aqui e transformar em uma tensão TVNAN. Aqui você vai ter a corrente IB. Aqui você vai ter o transistor. Aqui você vai ter esse cara aqui que é o RE. Aqui você vai ter o IC, certo? E aqui em cima VCC, aqui o terra, aqui o terra, certo? Então, como é que eu faço para achar? O valor da corrente B corresponde ao valor da corrente desse ramo de entrada, certo? A corrente que ele pedir, pode pedir um valor diferente, certo? Aqui, como é que eu faço para marcar? Esse aqui vai ser o valor de VCC, marco aqui no eixo. Aqui vai ser VCC dividido por RC mais RE, certo? Então, esse aqui eu marco o eixo dos Y, traço a reta de carga do mesmo jeito. E, dependendo da corrente onde ele der, eu vou achar o ponto de operação. Por exemplo, 30 microamperes. Projetando aqui, eu tenho o VCE do ponto Q e projetando aqui o IC do ponto Q, certo? Ou seja, ponto de operação, pessoal, é uma das questões mais simples de fazer com relação a transistor. Não tem o que fazer. É igual que você já fazia em diodo comum. Marca o eixo do X, marca o eixo dos Y, traça a reta de carga e cruza com o valor que ele der para você, no caso do diodo era com a curva do diodo, né? Então, quando você tem um diodo comum, você tem um diodo comum que você tem a curva aqui, marcava o ponto X, marcava o ponto Y, onde ela cruzasse a curva, que era o ponto Q. Quando você tem o diodo Zener, e aí o diodo Zener é polarização reversa para o lado de cá, marcava o ponto X, marcava o ponto Y, onde ela cruzasse o ponto de operação, aqui era o ponto Q. Aqui você vai ter que saber somente um outro valor a mais, que é o valor da corrente que você quer, e o problema quer que calcule o ponto de operação, né? Porque aqui é uma reta, então se o problema disser quanto vale o ponto de operação para 30, então é esse ponto aqui. Quanto vale para 40? Veja que o ponto foi deslocado, ó. O ponto foi deslocado para cá. Se ele pedir para 20, 20 é aqui, ó. Então o ponto foi deslocado para cá, ó, certo? Então o ponto pode ser deslocado sob a reta, né? Sob a reta, dependendo do valor da corrente que você e o programa pedir para você calcular, certo? Pode acontecer isso. Ok? Então, essa foi a aula de hoje, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Muita coisa, muito detalhe, tá certo? E a gente vai precisar rever isso aí para poder fixar esse conteúdo.